Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Muito obrigado, pode sentar. Eu fico muito feliz em ser recebido de uma forma muito especial e carinhosa. E eu posso perceber realmente que todos vocês estão aqui ligados naquilo que Deus realmente tem o prazer de ouvir e procura na terra os fiéis e verdadeiros adoradores. Amém, igreja? Amém. Todos vocês estão felizes? Diga amém. Amém. Se amém, não precisa nem repetir, porque lá no congregação onde eu estou, sempre eu peço para repetir, porque fico assim. Eu acredito que nesses dias a qual vocês estão vivendo, se cumprindo o livro de Joel, que nos últimos dias ele derramaria sobre a terra esta glória, essa manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas. E é bem verdade que a gente sempre fica temeroso quando se trata em ministrar a palavra de Deus. E louvo a Deus e agradeço aos jovens, aos dirigentes, ao pastor, nosso pastor, pois eu tive a honra, o privilégio de estar sempre servindo a ele como diácono, como obreiro, ao pastor Antônio Cariús, quando estava assim em Petrópolis, e tenho aprendido muito, e como aprendi com esse varão de Deus que sempre se prostrou para mim de uma forma muito especial, como pastor, como amigo, como companheiro e como um ensinador para todos nós. E eu fico feliz de uma coisa que foi muito propício hoje, quando ele disse que da onde vem a palavra para as nossas vidas é de uma fonte inesgotável, aonde ele sabe e conhece cada vida que entrou aqui nesta noite. Amém? E eu posso crer também pela sua palavra que ele diz que onde estiver 2 ou 3, ele ali, quer dizer, reunido em seu nome, ele ali estaria. E hoje tenho certeza que todos que estão aqui estão reunidos para exaltar, para adorar, para dizer ao Senhor: eu estou aqui porque tu tens me trazido hoje à tua casa. E eu louvo a Deus por isso, porque todos vocês que estão aqui, vocês vieram hoje porque vocês foram trazidos pelo Espírito Santo de Deus para estar nessa noite adorando a Deus aqui nesta casa. E quando eu recebi o tema, e está no livro de Romanos capítulo 12 e versículo 2, e logo fizeram uma forma até bem propícia, quando se diz que é os jovens inconformados, né? Jovens inconformados. Eu fiquei muito feliz em esse tema partir dos jovens inconformados. E ao mesmo tempo eu fiquei imaginando como é sério pensar desta forma e viver realmente uma vida sentindo que está cada vez pior, cada vez mais difícil de se portar como um verdadeiro cristão lá fora e por conseguinte aqui dentro da casa do Senhor. A igreja concorda comigo ou não? Amém. E eu tenho certeza que quando se parte do jovem e dizer, e se não colocar um versículo para que possa basear-se na palavra do Senhor, é muito difícil conseguir acreditar em que um tema como os jovens se sentir inconformados com o que está se vendo nos dias atuais. E eu disse ao pastor Antônio Cariús que nós, como a leitura disse no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, diz que é para não se conformar com o mundo, aquele que está lá fora. Mas nessa noite, eu quero dizer para a igreja que, infelizmente, nós temos que ser realistas em pensar ou começar a pensar que nós já estamos chegando numa etapa, ou na nossa vida, no mundo ao qual estamos vivendo, que nós temos que já ficar inconformados com o que nós estamos vendo dentro da igreja. Amém? É assustador, né? Ouvir isto, que nós estamos, infelizmente, já começando a ficar inconformado com o que nós estamos vendo dentro do nosso meio, no nosso contexto social e evangélico. E eu posso dizer, ontem eu estava lendo uma frase que ficou em meu coração, e nessa manhã eu estava ministrando escola dominical lá na congregação, e abordei sobre isso, que muitas vezes, ou a maioria das vezes, as ovelhas que estão feridas
dentro do aprisco, elas são atacadas ou atingidas por outra ovelha. Amém? Vocês concordam comigo? Amém. Só que nem todos poderiam, quem sabe, mas pastor, hoje é domingo, congresso, não poderia se ouvir esse tipo de palavra. Mas infelizmente, os agentes que estão sendo utilizados para atingir o aprisco do Senhor, infelizmente, são ovelhas que atingem outras ovelhas. Aí eu quero dizer para a igreja que o jovem escolheu o tema e colocou essa expressão, essa frase, que eu tenho certeza que eles irão concordar comigo, toda a igreja, que nós temos que ficar muitas vezes inconformados com o que se acontece dentro da nossa igreja ou dentro do aprisco do Senhor. Infelizmente, eu disse hoje de manhã com propriedade, e acredito que aqui vocês também pensam isso, que não é normal você ficar assustado ou admirado quando Jesus resolve batizar com o Espírito Santo na igreja. Pois a Bíblia diz que é uma das promessas que nós teríamos de viver ou vivenciar todos os dias. É a renovação de vidas sendo revestida pelo poder de Deus. Também não é comum, ou não deveria ser anormal no nosso meio, ver pessoas saindo daqui curadas, sendo renovadas, tanto espiritual, mas também material. Pessoas que recebem bênção que você se assusta ou admira, mas não era para ser assim, porque as promessas que Deus deu à sua igreja era que nos últimos tempos Ele derramaria de uma tal forma que todos nós seríamos cheios do Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia diz que a glória parava sobre o seu tabernáculo. É normal isto, mas digo a vocês com propriedade, não sei se Petrópolis, por exemplo, é assim. Aqui, quem sabe, Deus ainda está tendo tanta misericórdia e está renovando as vidas. Mas a gente está começando a observar que a frieza espiritual está invadindo a igreja de uma tal forma que é comum não haver salvação mais. É comum entrar e sair da mesma forma. Está se tornando comum em muitos lugares, não aqui. Mortos ambulantes entram e saem a casa do Senhor e não valoriza que você foste escolhido por Deus para representar o reino de Deus aqui na terra e dizer: eu sou um vencedor porque Cristo me escolheu para ser vitorioso na face da terra. Glória a Deus por isso. Eu ainda consigo observar que ainda há glória nesta casa, ainda há glória neste lugar, ainda há vidas que estão aqui cheias do Espírito Santo do Senhor. Mas inconformado com o quê? E eu digo a vocês que comecei a imaginar, vim à estrada até pensando, jovens inconformados. Claro que eu poderia transportar para aquilo que nós estamos vendo lá fora, aquilo que nós às vezes observamos e avistamos de uma tal forma que assustamos, que está se tornando comum no meio dos contextos ao qual vivemos. Mas só tem uma coisa: eu tenho que me preocupar com aquilo que eu fui escolhido. E o versículo diz que eu tenho que não me conformar com este mundo e também experimentar coisas novas que Deus preparou para a sua igreja aqui na face da terra. É para aqui, é para os dias atuais. E eu pensando nesta glória, vocês sabem que sempre, diante do povo de Deus, Deus nunca deixou de participar ou derramar de sua glória diante do seu povo. É uma da referência que existe na igreja. Eu tenho certeza que se eu posso perguntar, e não precisa responder, mas há pessoas aqui que se virar de cabeça para baixo na linguagem bem vulgar, bem chula, não tem nada, não sabe nem o que vai ser amanhã, porque parece que as portas estão fechadas. Só tem uma coisa: quando a glória do Senhor habita, quando ainda habita na sua vida, quando ela ainda habita na sua casa,
Pode até isso estar acontecendo na sua vida, mas ainda Ele consegue arrancar de ti um glórias a Deus. Ele ainda consegue arrancar de você um glória a Ele, que merece honra, glórias e louvores. Sabe o que significa Miqueias? O nome Miqueias? Quem é Deus? Quem é Ele? Quem não existe outro igual a esse Deus a qual servimos? Não existe outro. Por isso que esta glória, ela é peculiar ao povo de Deus. E pensando nessa forma que os jovens pediu, ou oraram a Deus para que pudesse botar jovens inconformados, eu comecei a imaginar quando um dia, e eu fico maravilhado, que esta igreja tem dono. Essa igreja tem dono. Essa igreja, aqueles que foram escolhidos aqui, você tem que engrandecer a Deus, sabe por quê? Ninguém aqui precisa ser forçado a dar glórias a Deus. Sabe por quê? Ninguém aqui, se parar a pensar, entrou aqui com um balão de oxigênio para que possa lhe auxiliar para respirar. Alguém entrou aqui assim? Alguém está pensando assim: eu estou aqui, mas eu não consigo falar. Tu estás aqui livre. Foste escolhido para dar glórias a Deus. Isso é porque a glória do Senhor ainda está nesta casa. Eu digo a vocês com muita propriedade: Deus tem alguma coisa para os inconformados. Deus tem. Deus tem alguma coisa de especial para os inconformados. Até se alguém não entender lá fora, o que o pastor está falando? Mas nós sabemos o que é. Porque este segredo foi revelado a nós, que Deus tem coisas maiores para os inconformados. E a Bíblia diz que em um certo tempo, o pecado estava entrando dentro da igreja. Isso não é agora. Não é agora que começou isso, não. Não é no século 21. Lá no Velho Testamento a Bíblia diz que um certo dia Ezequiel estava em sua casa. E a Bíblia fala que ele foi uma visão que ele teve do santuário. E quando ele chegou naquela visão, a Bíblia diz que a glória do Senhor estava dentro da sua casa, do santuário. Quando fala de santuário, fala de coisa santa. Aonde está a glória do Senhor? Aonde a glória do Senhor habita, tem que ser uma casa limpa. Tem que ser uma casa que é digna de honra. E aonde a glória do Senhor habita, a impureza não pode associar-se a esta glória de Deus. Por isso que é santuário. E a Bíblia diz que lá no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa sombra você encontra nesta casa, no santuário. É este lugar onde ele habita, através da sua vida. E a Bíblia diz que Ezequiel estava em sua casa e viu. E a Bíblia fala que do meio para cima havia um resplendor. Naquela casa era ele que ainda estava dentro do santuário. E a Bíblia fala também que os seus pés era como cor de âmbar, era como fogo natural, que simbolizava a glória do Senhor dentro do santuário. Mas a Bíblia diz também que Ezequiel de repente foi puxado pelos cabelos. Diz: olha só, Ezequiel, eu vou te levar lá no santuário e vou lhe mostrar como está a minha casa. Igreja do Senhor, Ele está em nosso meio. Ele está aqui nesta noite para visitar os inconformados, para dizer para os inconformados: ainda há jeito, ainda há jeito para mudar essa história da sua vida e da igreja do Senhor. E a Bíblia diz que de repente, arrastado pelos cabelos, falou: olha, esse aqui, eu vou lhe mostrar como está a minha casa. E a Bíblia diz, isso lá em Jerusalém, já era naquela época, já havia problema dentro da casa do Senhor. Havia as indiferenças dentro da casa do Senhor. E a Bíblia fala que quando ele chegou na porta do templo, havia uma imagem, que a Bíblia diz que a imagem do ciúme, que para que pudesse provocar Deus. Vocês imaginem a seriedade. Eu provocar pastor Antônio Cariús, eu provocar Elisa, Marquinhos, ou Priscila, ou a irmã Esther, é fácil.
Agora, provocar Deus tem que ter coragem, tem que ser ousado. E a Bíblia diz que estava na porta do templo. Aquela imagem do ciúme, que a Bíblia diz que não era para provocar ao povo, era para provocar aquele que a glória dele ainda estava no santuário. Olha, Ezequiel, olha o que está lá na porta do santuário. E aí a Bíblia diz que Ezequiel parou-se, olhou, e admirava e assustado estava. Mas ainda tem mais, Ezequiel. A Bíblia diz que levou ele para dentro do santuário. Aí, igreja do Senhor, Deus é aquele que conhece pormenores a vida de cada um. Deus conhece. Deus conhece aquilo que tu pensas. E eu digo com muita propriedade que há duas igrejas aqui, Marquinhos, hoje: a visível e a invisível. A visível é fácil de eu tentar camuflar ao pastor. A visível é fácil eu colocar, como foi a lição na parte da manhã, eu até manter um ritual de postura na casa do Senhor. É muito simples eu chegar pela manhã na consagração, participar da escola dominical, e à tarde e à noite estar aqui assíduo. É muito fácil, se torna até um ritual para mim. Só tem uma coisa: a Bíblia diz que ele falou com Miqueias: será que 10.000 carneiros, holocausto para o sacrifício, é melhor do que um coração que teme a Deus? Quer dizer, é algo interno. É algo interno. Deus está vendo cada vida aqui nessa noite. E eu louvo a Deus porque ele disse: olha, Ezequiel, vem cá, Ezequiel, vai lá, cava um buraco na parede do meu santuário, aonde ninguém imaginava ter nada, tinha coisa escondida. Aleluia. E a Bíblia diz que Ezequiel cavou, tirou alguns pedaços de tijolo, e por detrás daquela parede havia 70 anciões, experientes, vividos, mas traidores. A Bíblia diz que estava adorando outros deuses escondido atrás da parede, e ninguém sabia. Eita Deus poderoso, eita Deus bondoso, Deus que conhece pormenores da sua vida. A Bíblia diz que ele falou: estava escondido, Ezequiel, mas eu vi. Eita Deus poderoso, eita Deus poderoso. Parece que está perdido, mas Deus está vendo a sua vida. Parece que ninguém te olha, mas Deus te vê aonde tu estás e como tu estás. E a Bíblia diz que de repente, olha Ezequiel, ainda tem mais. Era a casa do Senhor, os inconformados estão aí. E a Bíblia diz que de repente, olha Ezequiel, vem cá Ezequiel, vou lhe mostrar mais. Tem algumas mulheres que estão diante de uma imagem de Tamuz, que simboliza aquela imagem da colheita virtuosa, que quando trai esse Deus, nada, a fertilidade é cortada. Eles estão adorando essa imagem de Tamuz. Traidores. Só que disse Deus a Ezequiel: eu vi eles adorando a imagem de Tamuz. Aleluia, glórias a Deus. Era a casa do Senhor, era a glória do Senhor, ainda estava lá na casa dele. E a Bíblia diz que Ezequiel: Senhor, tu vai retirar, eu tirarei a minha glória daquela casa, porque tem muita coisa que não me agrada. E a Bíblia diz que na casa dele. E a Bíblia diz que Ezequiel: Senhor, tu vai retirar, eu tirarei a minha glória daquela casa, porque tem muita coisa que não me agrada.
E a Bíblia diz que Ezequiel: Senhor, como vai ficar a sua casa? Não terá mais a minha glória. Irmãos, isso aqui sem a glória de Deus não é nada. Isso aqui sem a sua vida cheio da presença de Deus não é nada. Isso aqui, a apóstolo diz que esse templo, Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas Ele habita em você, Ele habita em mim, Ele habita em nós. E a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É você, irmãos, é você, irmã, é você, jovem, adolescente, é você, instrumentista, é você, obreiro. Nós fomos escolhidos para ser transportador e portador desta glória que vem diretamente do trono de Deus para as nossas vidas. Glórias a Deus por isto. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isto. Glórias a Deus por isto. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Deus está aqui nessa noite. Deus está visitando vida nessa noite. Aproveite que nesta noite a glória do Senhor está nesta casa através da sua vida. Mais pesado ainda. Não acabou ainda no Ezequiel. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Vem cá, Ezequiel, vem cá. Havia alguns 25 homens anciões. Anciões que estavam de costa para o altar da casa do Senhor. E adorava o sol dentro da casa do Senhor. Mas os olhos estão lá fora. Engana a mim. Eu engano o pastor. Mas o dono da igreja nós não conseguimos enganar. Eu vi, Ezequiel, homens de costa para o altar da minha casa, e estava adorando outro Deus, traidores, que não conseguem observar que há uma grandeza do poder de Deus nesta casa. Que a Bíblia diz que onde Ele está, ninguém pode impedir o seu agir, porque Deus é Deus neste lugar, porque Ele é dono desta casa. A Bíblia diz que Ezequiel diz: Senhor, Tu irás tirar a Tua glória. Sim, Ezequiel, eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me grite aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Igreja do Senhor, o fim vem, o fim chegará, mas Deus ainda está em nosso meio para começar a tratar das feridas, para começar a colocar você em lugar de honra. Pois a Bíblia diz que Deus escolheu 2 tipos de vasos, um para a honra e outro para a desonra. E a Bíblia diz que Ezequiel falou: mas Deus, Tu irás tirar a glória, eu tirarei a minha glória do santuário. E a Bíblia fala que Ezequiel lamentava com Deus. Só tem uma coisa: como Deus é fiel. Ele diz assim: olha, 6 homens se levantaram e começaram agora a caminhar pela cidade com o tinteiro na mão. Aí eu digo para vocês que estão inconformados, para nós que estamos aqui na casa do Senhor, inconformados, o que estamos vendo nesses últimos dias. A Bíblia diz que, ele disse: Ezequiel, esses homens entrarão pela cidade com o tinteiro na mão. E esse tinteiro, ele vai marcar, eles vão marcar aqueles que ainda choram, que lamentam pela negligência e pelo pecado do povo e do santuário. Aqueles que ainda clamam: até quando, Senhor, que Tu vais deixar isso continuar acontecendo no meio da sua igreja? Aqueles que ainda reclamam: Senhor, eu já não aguento mais ver isto, meu Pai. Mas aí eu tenho uma boa notícia para você, como Deus falou com Ezequiel: esses tintureiros,
entraram pela cidade. E a Bíblia diz que homem como fio de linho, que era ele, era ele que estava ali para marcar aqueles que ainda choram. Aqueles que ainda choram aqui nesta casa. E eu digo para a igreja, vocês que estão aqui nessa noite, glorifiquem o Senhor, que o tintureiro está aí nesta noite para marcar aqueles que ainda choram no altar do Senhor. Para aqueles que ainda choram, aqueles que ainda clamam, aquele que ainda busca Deus. Porque Deus é fiel e verdadeiro. Você sente a presença do tintureiro aí? Você sente a presença dele aí? Se você sente ainda, dê glórias a Deus, porque é o dia que Deus está movendo a sua vida. Porque Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Jovens, não se conforme, porque Deus tem melhor para você aqui na terra, o melhor de Deus. E a Bíblia diz que muitos suspiravam, mas começaram a sentir que o toque de Deus estava próximo. Era Ele que estava dentro da casa e da cidade. Amém, igreja? Os inconformados estão aí? Esse amém está diminuindo, será que os inconformados estão aí? As horas estão passando rápido, passa rápido, mas a mensagem está aí. O tintureiro está vendo a sua vida e quer saber como ela está. Ele já sabe. E a Bíblia diz que é tão sério isto, que o próprio Samuel, o profeta Samuel, um certo tempo, quando Eli pecou, quando os filhos de Eli pecaram, quando eles pecaram, que a Bíblia diz que a arca, que simbolizava a glória, a presença de Deus, foi tirada do meio do povo. Nem Samuel, a Bíblia fala que Samuel começou a procurar aonde é que a arca poderia ir para onde? Não havia mais o santuário de uma forma especial, pois a Bíblia diz que era pecado, todos tinham pecado. E agora como poder? Onde é? Nem na casa de Samuel não pôde colocar a arca. Mas a Bíblia diz que Samuel procurou na aldeia, ou diante do povo, aonde é que poderia deixar a arca? Pois os filisteus tinham devolvido a arca. A glória do Senhor não fica em qualquer lugar. Tem lugar certo para ficar a glória do Senhor. Nem Samuel quis deixar na sua casa. Mas havia um homem chamado Abinadab, que a Bíblia fala que Samuel levou a arca para a casa dele. Por 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Se quisesse alguém adorar, oferecer sacrifício, tinha que ir à casa de Abinadab. Aí eu digo para vocês uma coisa. A Bíblia relata que um homem foi até chamado, levantado, um sacerdote. Ali na arca que pudesse trabalhar com a arca, nem qualquer um poderia mexer com ela. E Abinadab recebia em sua casa aquela glória. 20 anos a glória estava lá. Mas Samuel procurou, em qual casa que eu posso deixar? Aí eu vejo para vocês agora com muita propriedade. Deus já está procurando em qual casa Ele pode deixar a sua glória. Às vezes quem sabe o pastor procura, na casa de fulano que eu vou deixar um culto. Eu vou estabelecer uma arca lá que Deus está mandando. Mas quando chega lá, olha, o vício da internet, o vício da televisão, uma coisa tão séria dentro da casa, que aquela casa não pode colocar a arca do Senhor, porque a arca do Senhor é coisa santa. Vão em outro lugar, na casa de fulano de tal, na outra. Mas aqui, esse é fofoqueiro, esse é brigão, esse gosta de entrar, esse também não pode. Mas Deus ainda está procurando um lugar que Ele possa colocar a sua arca, a glória do Senhor. É tão sério isso, que depois de 20 anos, agora a arca voltou para o templo através de Davi. E a Bíblia fala que Salomão diz assim, olha, aonde a arca ficou, que passou pela casa de Davi, Salomão disse, olha, eu não dormirei lá, porque lá esteve a casa, a arca do Senhor. É coisa santa, aonde passa a arca do Senhor. É o seu coração, é o lugar aonde a glória do Senhor tem que habitar. É na sua vida que Deus quer fazer milagres.
É no seu coração que Ele quer fazer que a glória do Senhor resplandeça na sua vida. É através da sua casa, é através da sua vida. E é tão sério isto, que a Bíblia fala que quando a arca estava na casa de Obed-edom por 3 meses, ele não queria nem devolver mais. Porque enquanto a arca estava na casa dele, a Bíblia diz que havia sortes de bênçãos na casa dele que não acabava mais. Igreja do Senhor, se tu tens a glória na sua vida, se tu tens a glória na sua casa, se Deus ainda não tirou a glória da tua casa, pode até tudo estar contrário àquilo que tu pensas e queria, mas se a glória estiver lá, Deus ainda tem jeito para mudar a sua vida e a sua história. Não se preocupes, não se preocupes, que aos inconformados Deus tem jeito, para os inconformados Deus tem saída. E eu começo a me espantar com isto, porque eu sei que não é tão simples estar com a glória do Senhor, tem que ser fiel a Ele. E a Bíblia fala que Deus é tão bom nisto, que Ele colocou em nossa boca um cântico novo, uma glória tão especial, que a Bíblia fala que quando a glória do Senhor está sobre a nossa vida, a glória representa para nós Ele diretamente em você. E a Bíblia fala que quando se trata de falar de Deus, quer dizer, esta glória na sua vida e na minha vida, ou nesta casa a qual estamos hoje, a Bíblia fala que a sua voz despedaça o cedro do Líbano. A Bíblia fala também que a terra é o estrado dos seus pés. A Bíblia diz que Ele conhece o segredo das estrelas e chama cada uma pelo seu próprio nome. É Ele, é Ele, é Ele que mora na sua vida. Sabe o que é isto? Ele diz que o globo terrestre, a terra está nas palmas de suas mãos. É isso aqui. Vamos imaginar que é o globo terrestre. Toda essa terra está nas palmas de suas mãos. E a Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. Mas a Bíblia também diz que Ele passa dentre os continentes do globo terrestre, vai descendo com as suas mãos poderosas diretamente a você, segura nas palmas de suas mãos e diz assim: esse ninguém pode tocar. Esse é intocável. Pode, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido. Glorifica o Senhor por isso. Tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Por quê? Você sabe o que é isso? Você sabe que é o dono da sua vida pegar você na exclusividade e dizer: olha, esse aqui é tocar na menina dos meus olhos. Ninguém pode te subsistir, porque Deus conhece a sua vida. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. E nesta noite, Deus escolheu essa data tão especial para nós, para dizer que Ele está pegando pessoas aqui nas suas mãos, dizendo assim: agora eu cuidarei de ti em especial. Glórias a Deus por isto. Vamos ficar de pé nessa hora, por gentileza, pastor. Vamos ficar de pé, por gentileza. Deus
Deus está aí, Deus está aí, Deus está no nosso meio, Deus está aqui nessa noite. É tempo de chorar, é tempo de clamar, porque a dupla honra está Deus dando a vida aqui nessa noite, neste lugar. A glória do Senhor ainda está aqui. Deus procura, Deus está estendendo as suas mãos, e acredite nisso, acredite nisso. Deixa Deus ser Deus na sua vida hoje. Deixa Deus ser Deus na sua vida, porque Deus tem o melhor para você. Tem alguém que quer vir aqui à frente? Nós vamos orar. Que se a glória estava querendo sair hoje da sua vida, você vai lá: opa, Deus, eu vim no lugar certo, no dia certo. Eu quero continuar com essa glória em minha vida. Vem aqui à frente, nós vamos orar por ti. Se tem alguém... é uma bênção ao amanhecer. Mais uma vez, é tempo de chorar. É tempo de chorar. Tem alguém nessa noite? Vem aqui à frente, aproveite essa oportunidade. Pode até chorar. Agora dá maior. Mas haverá uma bênção. É tempo de chorar. Pode até chorar. Pode até chorar. Mas haverá, uma bênção ao amanhecer. Está chegando para você agora o amanhecer de Deus. Se você deseja esta noite, neste momento,